Olá, alunos do nono ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos dar continuidade na nossa temática aí sobre globalização, né? Na aula passada a gente falou sobre os fluxos da globalização. Hoje a gente vai falar a respeito do processo de globalização, olhar um pouquinho o que foi essa formação, né, esse desenvolvimento do sistema capitalista para uma nova geração conhecida como globalização, ok? Bom, aqui tem um conceito básico, né? A globalização é um dos termos mais frequentemente usados ou empregados, né, para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista, ou seja, é a fase mais moderna, mais avançada do sistema capitalista, né? E a sua também consolidação no mundo, tá bom? Na prática, ela é vista como a total ou parcial integração entre diferentes localidades do mundo, né? E a maior instrumentalização proporcionada pelos sistemas não só de comunicação, mas também de transporte, tá ok? Então, a globalização, ela se reúne, ela se encaixa nesse processo, né? De transformação econômica e, ao mesmo tempo, do planeta, tá? Bom, o conceito de globalização ele é dado por diferentes maneiras, conforme os mais diversos autores de geografia, ciências sociais, economia, filosofia e história que pautam os estudos, né? Em uma tentativa de sintetizar, de resumir, né, podemos dizer que a globalização é entendida como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais e está nisso em escala mundial, pessoal, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre, tá? Vale lembrar ainda que esse conceito não se refere simplesmente a uma ocasião ou acontecimento, mas um processo que veio que se modernizando, se transformando e automaticamente transformando culturalmente a sociedade, né, e economicamente, além de afetar também a questão política, tá? Isso significa dizer que a principal característica da globalização é o fato de ela estar em constante evolução e transformação, né, de modo que a integração mundial por ela gerada é cada vez maior ao longo do tempo. Então, e esse processo ele não se cessou, ele não parou, ele continua, né? A cada ano que se passa, a globalização ela vai atingindo seus patamares de evolução. Há um século, por exemplo, a velocidade da comunicação entre diferentes partes do planeta até existia, porém ela era muito menos eficiente e com menor rapidez, né, que os dias atuais, né, que por sua vez poderá ser considerada menos eficiente em comparação com as prováveis evoluções técnicas que ocorreram nas próximas décadas. Então, podemos dizer que o mundo encontra-se a cada dia mais globalizado, né, a cada dia mais próximo, né, as sociedades elas estão interligadas entre si, ok? Bom, o avanço realizado no sistema de comunicação e transporte, né, o avanço do sistema global, vamos dizer assim, é responsável pelo avanço e consolidação da globalização atual, proporcionando aí uma integração que aconteceu de tal forma que tornou comum hoje nós falarmos a respeito da expressão chamada de aldeia global. Tá? O termo aldeia faz referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas umas das outras, o que remete à ideia que a integração mundial no meio técnico e informacional tornou o planeta metaforicamente menor. Né? O planeta ele ficou menor por conta desse processo de globalização. Tá ok? Então, essa questão de aldeia global faz com que a globalização ela se torne mais próxima, né? O planeta mais próximo um do outro, certo? Então, mais próximo. Então, a globalização ela fez com que as pessoas diminuíssem as distâncias, né, entre elas, né, que o planeta, os países ficassem mais próximos uns dos outros, tá? Não existe um total consenso sobre qual é a origem do processo de globalização, tá? A gente tem que o capitalismo ele foi evoluindo, né, foi adquirindo novas formas, foi adquirindo novos mecanismos e ao mesmo tempo ele foi se evoluindo. O termo em si só veio a ser elaborado a partir da década de 1980, quando houve essa grande dinamização do mundo em termos global, né, a maior difusão, principalmente com o fim da Guerra Fria, que a gente viu nas aulas anteriores, né, através da queda do Muro de Berlim, onde nós tivemos, e eu coloquei na aula passada, né, uma nova ordem mundial, ou seja, uma nova ordem econômica no mundo. Foi a partir daí que a globalização ela se estruturou de uma forma mais abrangente em todo o planeta, né? No entanto, são muitos autores aí que defendem que a globalização tenha se iniciado a partir da expansão
marítimo-comercial europeia, no final do século XV, no início do século XVI, momento na qual o sistema capitalista iniciou sua expansão no mundo. Então, é mais ou menos essa cronologia, né? Eles colocam que foi a partir da expansão marítimo-comercial, né, que os europeus chegaram na América, por exemplo, e passaram a desenvolver as técnicas de mercantilismo, que seria uma prévia do sistema capitalismo. O que é esse mercantilismo, pessoal? Seria a troca, né, de mercadorias. Né? Então, a partir dessa prática aí, eles julgam que o processo ele evoluiu para o sistema capitalista, que foi o primeiro, que foi o capitalismo comercial. Ok? De toda forma, aí já dissemos que ele foi gradativamente apresentado por meio de evoluções, né? Recebendo aí incrementos substanciais como a tecnologia, a ciência, né? O papel principal das três revoluções industriais, a primeira, a segunda e a terceira revolução, deram um impulso maior, né? Foi um combustível a mais para essa evolução do sistema capitalista, tá ok? Bom, nesse caso, cabe um destaque especial para a última delas, a chamada terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica informacional, iniciada aí a partir dos meados do século XX, né? E que ainda se encontra em fase de ocorrência, em fase de transformação. Então, nesse processo, foi intensificado, né, os avanços técnicos, né, no contexto do sistema de informação, com destaque para a difusão de aparelhos eletrônicos e da internet, além de uma maior evolução nos meios de transporte. Né? Portanto, a título aí de sintetizar esse processo, né, podemos considerar que a globalização ela iniciou há cerca de 5 séculos, né, há 500 anos aí aproximadamente, porque ela consolidou de forma mais elaborada e desenvolvida ao longo dos 50 anos, tá? A partir da segunda metade do século XX em diante, aqui ela toma uma forma de rapidez, de fluidez, né? De chegar ao alcance de maior número de pessoas possível, maior número de países, maior número de economias possíveis, né? Então, a globalização ela teve esse processo evolutivo, né? Bom, pessoal, era esse o contexto básico que eu queria passar para vocês a respeito da globalização. Espero que vocês tenham aproveitado aí. Obrigado a todos pela atenção e pela participação. Previna-se ainda contra o novo coronavírus, né? Estamos ainda numa fase crítica. Use máscara, mantenha o distanciamento e o isolamento social, tá? Lave as mãos constantemente e usem álcool em gel. E lembrando a vocês que essa aula, assim como as demais, elas estão disponíveis, né, no meu canal do YouTube, o meu canal com o nome de Gel Cerrado. Quem não se inscreveu, se inscreva para aproveitar as aulas, né? Que são gravadas lá, tá ok? Forte abraço e até a próxima.